Correção do limite de fadiga. Excelente! Então, se vocês prestarem atenção, nessa nossa jornada de fadiga, a gente já fez uma introdução sobre os conceitos principais de fadiga, tratamos da formulação de Baskin, fizemos uma série de exercícios e agora a gente vai tratar da correção do limite de fadiga. Então, apenas como grandes blocos agora, eu te apresento de maneira mais rápida quais são os algoritmos de fadiga até o momento. Esse aqui é em relação ao teste do corpo de prova. Se o exercício fornecer o teste, você usa os dados do teste. Agora, se o exercício não fornecer os dados do teste, você pega os valores médios das tabelas. Outro ponto importante é que, dependendo de qual for a solicitação que aparece, você vai escrever as fórmulas em função de sigma ou em função de tal. E em termos de fazer previsão de vida, ou seja, fazer previsão de durabilidade, você por enquanto só conhece o critério de Baskin. Mais para frente eu vou te apresentar o critério de Morrow. E aí a gente volta novamente a falar sobre critérios de falha. Os critérios de falha, eles são expressões matemáticas que nos indicam se a peça vai suportar ou não aqueles esforços atuantes. E outro ponto fundamental, não é só uma questão de suportar ou não, tem a questão do coeficiente de segurança envolvido. E se o coeficiente de segurança for maior ou igual a 1, a gente não espera que tenha falha na peça. As expressões matemáticas, ou seja, os critérios de falha, são expressos pela seguinte equação: tensão atuante menor ou igual a tensão admissível. A tensão atuante, ela nada mais é do que a divisão de um esforço por uma propriedade geométrica. Então, esse lado esquerdo da inequação, a gente trabalha com o esforço dividido por uma propriedade geométrica. A tensão admissível, que está no lado direito da inequação, é calculada pela divisão entre uma tensão limite de resistência por um coeficiente de segurança. E a questão é, qual falha você quer evitar? Você quer evitar o escoamento? Qual tensão limite de resistência você usa aqui? Tensão limite de resistência ao escoamento. Se você não deseja obter ruptura na peça, qual tensão limite você usa ali? Tensão limite de resistência à ruptura. Se você não quer corrosão, tensão limite de resistência à corrosão. Se você não quer flambagem, tensão limite de resistência à flambagem. Se você não quer fluência, tensão limite de resistência à fluência. E se você não quer fadiga, quem que você coloca na tensão limite? Se você analisar tudo que eu te expliquei até agora, você vai ficar com muita vontadinha de falar: professor, se eu não quero fadiga, eu vou colocar aqui a tensão limite de resistência à fadiga do corpo de provas. E é justamente sobre essa decisão, que eu não recomendo, é que a videoaula trata. E para discutir esse assunto, eu quero fazer uma breve revisão sobre os critérios de falha quando a gente tem solicitações estáticas. Quando a solicitação é estática, a gente estipula o seguinte critério de falha: a tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível. E a tensão admissível, ela é uma tensão limite de resistência sobre um coeficiente de segurança. Normalmente, quando a gente está falando sobre solicitações estáticas, a gente não quer que a peça sofra escoamento. Então, se eu não quero que a peça sofra escoamento, tensão atuante menor ou igual limite de resistência ao escoamento dividido por um coeficiente de segurança. Só que é o seguinte, como é que eu calculo o sigma E? O sigma E, ele é obtido através do ensaio de tração. Deixa eu limpar a tela para ficar mais bonito. E o ensaio de tração é feito pegando um corpo de provas e aplicando-se tração nas suas extremidades, levantam-se as curvas e daí o sigma E é obtido através desse gráfico, que é obviamente obtido experimentalmente. Se você pegar uma peça que está submetida a uma solicitação estática, mesmo que as solicitações da peça não sejam exatamente a tração, por exemplo, eu posso pegar aqui uma viga de aço estática submetida à flexão. Vocês não estão vendo nenhuma máquina tracionando essa viga. Mas em solicitações estáticas, mesmo que eu tenha aplicado um momento ali na ponta dessa viga, eu posso usar o sigma E como uma tensão limite de resistência. E olha que coisa interessante, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Eu uso um dado obtido de um ensaio puramente de tração para fazer uma série de previsões estáticas que não necessariamente são iguais à tração. Por exemplo, esse caso aqui, como eu já falei, é uma flexão. E por que isso nunca teve problema? Porque as solicitações eram estáticas. E para solicitações estáticas, esse critério de falha funciona muito bem. Em compensação, quando eu estou trabalhando com solicitações dinâmicas, se você seguir essa lógica que você me propôs agora há pouco, você me propôs. Não vem negar, não. Quando eu perguntei, eu escutei você falando baixinho. É CN do CP, professor. Eu escutei. Só que você não pode fazer isso quando a gente tem solicitações dinâmicas. Por quê? A tensão admissível para evitar a fadiga não pode ser uma tensão, por exemplo, obtida através do ensaio de R.R. Moore.
Sabe por quê? Porque o ensaio de R.R. Moore foi feito em determinadas condições, em condições muito específicas. E as condições de uso da sua peça provavelmente não serão as mesmas. As condições de uso da sua peça provavelmente serão diferentes, ou de carga, e ou de tamanho, e ou de acabamento superficial, e ou de confiabilidade, e ou de temperatura e outras coisas más. Eu te faço a seguinte provocação. Vamos fazer um projeto de uma peça de uma suspensão de um veículo, de um caminhão, de um ônibus, o que quer que seja. Eu vou te perguntar o seguinte, a suspensão desse veículo, ela foi polida? Porque o teste de R.R. Moore é polido. Então, já que você quer colocar o teste de R.R. Moore ali em cima, o acabamento superficial tinha que ser igual. Outra pergunta, essa peça da suspensão, ela sofre só flexão rotativa? Provavelmente não. Essa peça da suspensão tem confiabilidade de projeto de 50%, igual ao teste de R.R. Moore? Provavelmente não. Outra questão, a peça ela é circular? E se ela for circular, o diâmetro de 7,62 milímetros, igual ao teste de R.R. Moore? Provavelmente não. Uma outra pergunta, um outro questionamento, a temperatura de utilização, ou seja, a temperatura operacional dessa peça da suspensão é 20 graus Celsius? Provavelmente não. Então a sua pergunta é, o que eu faço, professor? Assiste o próximo vídeo.